Ela estava sentada no chão da cozinha, por volta das 3 da manhã, com as mãos trêmulas e o coração pesado demais para continuar fingindo força. Não foi uma decisão tomada com calma. Foi uma decisão tomada no limite. Naquele silêncio, ela sentia que havia chegado ao ponto em que não sabia mais como seguir do mesmo jeito. Aquela oração não era mais um pedido bonito, era um clamor cansado, quase um desabafo. Se algo não mudasse, ela sabia que não conseguiria continuar sustentando tudo sozinha. Essa é a história real de Ana Paula, mãe de 3 filhos. Uma mulher que por muito tempo foi vista como forte por todos, mas que por dentro estava se desfazendo. O que aconteceu depois daquela madrugada não transformou apenas a vida dela, mas mudou o curso de toda a sua família de uma maneira que ninguém poderia prever. Ana Paula tinha 38 anos quando percebeu que algo estava profundamente errado. Na igreja, era conhecida pelo sorriso constante, pela disposição em servir, pela palavra de encorajamento sempre pronta. Casada havia 15 anos com Ricardo, mãe de Gabriel, Júlia e Miguel. Ela parecia viver a vida que muitos admiravam à distância. Mas dentro de casa, a realidade era bem diferente. Ricardo não era agressivo, não tinha vícios aparentes, não levantava a voz e talvez por isso fosse tão difícil explicar a dor. Ele simplesmente não estava presente. Saía cedo, voltava tarde, comia em silêncio e adormecia no sofá. Os domingos não eram diferentes. Ia à igreja, cumprimentava as pessoas, voltava para casa e se isolava. Ana Paula sentia que dividia a casa com alguém que estava ali fisicamente, mas distante emocionalmente. E o mais doloroso era se sentir errada por sofrer com isso. Com o passar do tempo, os sinais começaram a aparecer também nos filhos. Gabriel, o mais velho, mudou de forma brusca. O menino participativo, envolvido com a igreja e com a escola, começou a se fechar. Passava horas no quarto, as notas caíram, o diálogo desapareceu. Ana Paula sentia que algo não estava bem, mas todas as tentativas de conversa terminavam em silêncio ou irritação. Quando tentou dividir essa preocupação com o marido, ouviu que era apenas uma fase, que adolescentes eram assim mesmo. Mas no fundo, ela sabia que não era só isso. Havia algo mais sério acontecendo, algo que escapava do controle dela. Júlia, a filha do meio, começou a apresentar crises de ansiedade. Chorava na escola, sentia medo, sem saber explicar, precisava voltar para casa com frequência. Miguel, o caçula, voltou a molhar a cama durante a noite, algo que já havia sido superado. Cada pequeno sinal parecia um pedido de socorro, que ninguém além dela percebia. Ana Paula se sentia sozinha, mesmo cercada de pessoas. Sorria nos cultos, ajudava como sempre, mas por dentro gritava em silêncio. Tentou conversar com o marido inúmeras vezes, mas era sempre desacreditada. Procurou ajuda na igreja e ouviu conselhos que, apesar de bem-intencionados, não tocavam a dor real que ela vivia. Ela orava, jejuava, persistia, mas nada mudava. E quando a resposta não vem por muito tempo, a culpa começa a crescer. Ela se perguntava onde havia falhado, se sua fé era fraca, se Deus estava em silêncio, por algum motivo que ela não conseguia entender. Aos poucos, algo foi se apagando dentro dela. Não era a fé em Deus, mas a esperança de que a situação pudesse ser diferente. Até que chegou o dia que marcou tudo, uma ligação da escola. Gabriel havia sido encontrado com drogas na mochila. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Ana Paula. No caminho até a escola, ela mal conseguia respirar. Ao ver o filho sentado, de cabeça baixa, sentiu que não o reconhecia mais. No carro, tentando conversar, ouviu palavras que cortaram fundo. Gabriel disse que ela não entendia nada, que vivia fingindo que estava tudo bem. Disse que aquela família não era o que parecia. Ana Paula chorou como nunca antes. Um choro que não pedia consolo, apenas saía. Naquela noite, o silêncio da casa parecia ainda mais pesado. Ricardo dormiu como sempre. Ana Paula permaneceu acordada, encarando o teto, sentindo o peso de tudo o que vinha carregando sozinha. Por volta das 3 da manhã, desceu até a cozinha, sentou no chão frio e falou com Deus da única forma que ainda conseguia. Com honestidade, ela disse que estava cansada, que tinha tentado de tudo,
que não sabia mais como continuar daquele jeito, que precisava saber se Deus ainda estava ali. Não pediu um milagre específico, pediu direção, pediu um sinal de que não estava sozinha. Depois disso, ficou em silêncio, esperando, mas nada aconteceu. Nenhuma sensação diferente, nenhuma resposta imediata, apenas o silêncio. Ela se levantou, lavou o rosto e decidiu que precisava começar a pensar em mudanças. Não sabia ainda como, nem quando, mas sabia que, daquele jeito, não dava mais para continuar. O que Ana Paula não podia imaginar é que, naquela mesma madrugada, enquanto ela orava no chão da cozinha, algo começava a se mover longe dos seus olhos. Algo que ela só descobriria dias depois. E quando isso viesse à tona, tudo o que ela pensava sobre aquela oração e sobre o silêncio de Deus começaria a fazer sentido. Porque antes da restauração, muitas vezes vem o confronto, e é exatamente isso que começou a acontecer. Essa história foi construída a partir de relatos reais e reflexões humanas sobre fé, dor e restauração. Na parte 2, você vai entender por que aquela oração feita no limite não foi o fim, mas o ponto de virada. Ela achou que aquela oração tinha sido apenas um desabafo, que Deus tinha ouvido, mas escolhido ficar em silêncio. O que ela não sabia é que, exatamente naquela semana, algo começou a se mover dentro da casa. Não foi um milagre visível, foi um conflito, um confronto, uma dor que precisou vir à tona. Porque, antes de restaurar uma família, Deus precisou expor aquilo que estava ferido, e foi aí que tudo começou a ficar mais difícil e mais necessário. Enquanto ela acreditava que Deus estava em silêncio, algo já estava se movendo. A última oração de uma mãe antes de desistir e o que aconteceu com sua família. Na parte 1, você conheceu Ana Paula, uma mãe de 3 filhos que chegou ao seu limite absoluto. Depois de descobrir que Gabriel, seu filho de 14 anos, estava envolvido com drogas, ela fez aquela que acreditava ser sua última oração. Uma oração crua, honesta, sem palavras bonitas. E quando terminou, tudo o que encontrou foi silêncio. Naquela madrugada, sentada no chão da cozinha, Ana Paula tomou uma decisão. Ela iria embora. Deixaria um casamento vazio, uma rotina que a sufocava, e tentaria recomeçar sozinha, mesmo que isso significasse desistir de tudo o que havia construído. O que ela não sabia é que enquanto chorava naquela cozinha às 3 da manhã, movimentos já estavam acontecendo em lugares que ela não podia ver. E a resposta para aquela oração estava mais próxima do que ela imaginava. Esta é a parte 2 dessa história. E o que aconteceu a seguir muda completamente a forma como entendemos o agir de Deus. Na manhã seguinte, Ana Paula acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Olhou para Ricardo dormindo ao seu lado e não sentiu raiva, nem tristeza. Apenas um vazio profundo. Ela preparou o café das crianças em silêncio, levou Júlia e Miguel para a escola e voltou para casa sozinha. Gabriel estava suspenso e trancado no quarto. A casa parecia maior, mais fria. Sentou-se diante do computador e começou a procurar apartamentos pequenos, simples, algo que coubesse apenas nela. Ela sabia que aquela decisão não seria fácil, mas também sabia que permanecer ali daquele jeito a destruiria por completo. Enquanto navegava pelos anúncios, o celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou. Disse que era a mãe de um amigo de Gabriel. Disse que precisava falar com ela. Ana Paula sentiu o estômago apertar. A voz do outro lado respirou fundo antes de continuar. Disse que naquela noite havia sentido um forte impulso de ligar, que mesmo sem conhecer Ana Paula direito, algo havia levado a pensar nela repetidas vezes. Disse que sentia que Ana Paula estava passando por algo muito pesado. Ana Paula ficou em silêncio. A mulher continuou. Disse que sabia do que havia acontecido com Gabriel na escola. Disse que imaginava o quanto aquilo devia estar doendo. E então disse algo que fez Ana Paula começar a tremer. Disse que sentia que Ana Paula estava no limite, que havia feito uma oração, acreditando que não tinha sido ouvida, mas que mesmo no silêncio, aquela oração tinha sido percebida. As lágrimas começaram a cair sem aviso. Ana Paula perguntou quem havia contado aquilo. A resposta foi simples: ninguém.
A ligação terminou com uma frase que ficou ecoando na mente dela por horas. A resposta estava a caminho. Não do jeito que ela esperava, mas de um jeito que mudaria tudo. Ainda em choque, Ana Paula subiu as escadas e parou diante da porta do quarto de Gabriel. Bateu. Nenhuma resposta. Entrou devagar. Ele estava deitado de costas, imóvel. Ela se sentou ao lado da cama e ficou em silêncio por alguns segundos. Então, falou. Disse que não sabia tudo o que ele estava vivendo. Disse que talvez tivesse falhado em enxergar sua dor. Mas deixou algo claro. Ela não iria desistir dele. Gabriel permaneceu de costas, mas os ombros começaram a tremer. Ela pediu perdão pelo silêncio, pela ausência emocional, pela tentativa de fingir que estava tudo bem. Foi quando ele se virou, chorando, quebrado. Pela primeira vez em muito tempo, falou com sinceridade. Disse que se sentia vazio, que buscou pertencimento onde não deveria, que agora não sabia como consertar nada. Ana Paula o abraçou. Disse que não fariam aquilo sozinhos, que iriam enfrentar tudo juntos. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Ricardo chegou mais cedo. Chamou Ana Paula para conversar. Sentaram-se na sala e, pela primeira vez em anos, ele falou sem fugir. Disse que havia percebido o quanto estava ausente, que se escondia no trabalho, que havia se tornado um estranho dentro da própria casa. Reconheceu erros que nunca havia verbalizado. Disse que queria mudar, mas que não sabia como fazer isso sozinho. Para Ana Paula, aquilo parecia impossível, como se uma porta fechada há anos tivesse se aberto de repente. No dia seguinte, ela procurou a mulher que havia ligado. Precisava entender, precisava de direção. Conversaram, ouviram-se. E foi ali que Ana Paula ouviu algo que mudou sua perspectiva. Que às vezes Deus não remove a dor imediatamente. Às vezes, a dor é o caminho para a transformação. Ela ouviu sobre perdão, sobre processos, sobre reconstrução lenta e sobre o fato de que ninguém atravessa isso sozinho. Pouco tempo depois, a família iniciou terapia. As primeiras sessões foram difíceis. Verdades vieram à tona. Feridas antigas, culpa, medo, mas algo importante ficou claro. Aquela não era uma família destruída, era uma família ferida. E feridas podem ser tratadas. Nas semanas seguintes, mudanças pequenas começaram a surgir. Refeições juntos, depois de tempos. Conversas bastante sinceras e reveladoras. Tratamento, recaídas, recomeços. Nada foi rápido, nada foi fácil, mas eles não estavam mais sozinhos. Ana Paula, que havia feito sua última oração pronta para desistir, começou a perceber algo profundo. O silêncio não tinha sido abandono, tinha sido preparação, mas a história ainda não termina aqui, porque a maior provação ainda estava por vir. Um acontecimento que colocaria tudo à prova. Um momento decisivo que exigiria fé real, não apenas esperança. E foi nesse ponto que algo inesperado aconteceu. Algo que ultrapassou aquela família e alcançou outras. Na parte 3 final, você vai entender como aquela oração no chão da cozinha se tornou o início de uma transformação que atravessou gerações. Se essa história está falando com você, permaneça conosco. O final é mais forte do que tudo o que veio antes. A última oração de uma mãe antes de desistir e o que aconteceu com sua família nas partes anteriores. Você conheceu Ana Paula, uma mãe que chegou ao limite absoluto e fez sua última oração. Uma oração desesperada, onde ela disse a Deus que se nada mudasse, ela iria desistir de tudo. E então, o impossível começou a acontecer. Uma ligação inesperada. Um filho que se abriu depois de meses em silêncio. Um marido que finalmente reconheceu seus erros. A família começou a se reconstruir lentamente, tijolo por tijolo, mas a jornada de Ana Paula ainda não havia terminado, porque a maior provação estava por vir, um acontecimento que testaria tudo o que eles haviam reconstruído. E foi exatamente nessa provação que o verdadeiro milagre aconteceu. Esta é a parte final da história. E o que você vai descobrir agora vai te mostrar que Deus nunca desperdiça
uma dor. Ele sempre trabalha com um propósito maior do que conseguimos enxergar. 3 meses haviam se passado desde aquela madrugada no chão da cozinha. A família estava em processo de cura. Não estava perfeita, longe disso, mas estava viva. Havia conversas reais, havia abraços, havia esperança. Gabriel estava há 2 meses longe das drogas e frequentando regularmente um grupo de apoio para adolescentes. Ele havia voltado para a escola e, com muito esforço, tentava recuperar as notas. Ricardo havia ajustado seus horários de trabalho e agora jantava com a família quase todos os dias. Júlia fazia terapia e seus episódios de ansiedade diminuíram. Miguel voltou a sorrir como antes. Ana Paula finalmente estava respirando de novo. Mas então veio aquela sexta-feira, o dia que mudaria tudo de uma forma que ninguém esperava. Ana Paula estava no trabalho quando recebeu uma ligação de Débora. A voz dela estava diferente. Havia urgência, preocupação. Ela perguntou se Ana Paula estava sentada. Antes mesmo de ouvir o restante da frase, o coração de Ana Paula disparou. Débora explicou que Lucas, seu filho, havia contado algo preocupante. Os mesmos meninos que andavam com Gabriel antes haviam aparecido na saída da escola. Eles pressionaram Gabriel para voltar ao grupo. Ofereceram drogas novamente. E diante da recusa, fizeram ameaças. Ana Paula sentiu o mundo girar. Não agora. Não quando tudo estava começando a melhorar. Ela perguntou o que Gabriel tinha feito. Débora respondeu que ele disse não, que teve coragem de recusar, mas que os outros não aceitaram bem. Ana Paula saiu do trabalho imediatamente. Ligou para Ricardo no caminho e contou tudo. Quando chegou em casa, encontrou Gabriel no quarto balado, em silêncio. Ela se sentou ao lado dele. Disse que já sabia do que havia acontecido. Gabriel, com os olhos cheios de medo, confessou que estava assustado. Disse que aqueles meninos não brincavam, que ele não sabia como se proteger. Ana Paula o abraçou com força. Naquele momento, ela sentiu raiva. Raiva da injustiça. Raiva de ver adolescentes sendo puxados por um caminho de destruição. Raiva da sensação de impotência. Mas junto com a raiva, veio algo diferente. Clareza. Naquela noite, depois que todos dormiram, Ana Paula voltou para a cozinha. O mesmo lugar, o mesmo chão, o mesmo silêncio. Mas dessa vez, a oração foi diferente. Ela disse a Deus que sabia que tinha sido ouvida antes, que tinha visto a restauração acontecer, mas que agora precisava de ajuda novamente. Diz que tinha medo, que não sabia como proteger o filho, mas que, ao contrário da última vez, não iria desistir. Ela escolheu confiar. E então, uma ideia veio à sua mente com tanta força que ela soube que não era dela. Na manhã seguinte, Ana Paula ligou para Débora e compartilhou aquela ideia. Débora ouviu em silêncio e disse com convicção que aquilo era de Deus. A ideia era simples, mas poderosa. Criar um grupo de apoio para mães de adolescentes em situação de risco. Um lugar seguro para compartilhar dores, buscar orientação e agir juntas. Não seria apenas um grupo de oração. Seria um grupo de ação. Elas começaram a divulgar a primeira reunião em grupos de mães, escolas e igrejas. Esperavam poucas pessoas. Na primeira noite, 43 mães apareceram. Cada uma carregando uma história parecida. Cada uma achando que estava sozinha. Cada uma cansada, ferida, mas ainda com um fio de esperança. Ana Paula contou sua história. Falou da última oração, do medo, da restauração e da nova ameaça que seu filho enfrentava. Então disse que estava cansada de chorar sozinha, que juntas elas poderiam fazer algo. Naquela sala, nasceu um movimento. Nas semanas seguintes, aquelas mães começaram a agir. Procuraram escolas, buscaram apoio, cobram providências, criaram redes de proteção para os filhos, abriram caminhos onde antes só havia medo. Mudanças começaram a acontecer, e dentro da própria família de Ana Paula, algo ainda mais profundo se consolidava. Ricardo se envolveu totalmente. Usou suas habilidades para organizar o projeto. Gabriel encontrou propósito ao compartilhar sua história com outros jovens. Júlia começou a escrever sobre superação.
Miguel ajudava como podia. A família que quase se perdeu, agora estava unida em um propósito. Um ano depois daquela última oração, Ana Paula estava novamente na cozinha. Mas agora não estava sozinha. Ricardo estava ao lado dela. Era manhã. A casa estava em paz. Eles conversavam. De verdade. Gabriel desceu as escadas e abraçou os dois. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Aquela cozinha, que um dia testemunhou desespero, agora testemunhava um milagre completo. O grupo de mães cresceu. O que começou pequeno alcançou outras famílias, outros bairros, outras cidades. E Ana Paula entendeu algo que mudou sua vida para sempre. Deus não desperdiça a dor. Às vezes, Ele não nos tira da dor, Ele nos usa, através dela, para alcançar outras pessoas. Se você está no chão da sua própria cozinha agora, fazendo sua última oração, achando que Deus não está ouvindo, saiba disso. Ele está, mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando você pensa em desistir. Às vezes, a última oração não é o fim, é o começo de tudo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal para mais histórias que restauram a fé e lembram que nenhum sofrimento é em vão. Deus te vê, Deus te ouve, e Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Te vejo nos próximos vídeos aqui no canal.